Ontem eu abordei aqui a questão da matéria do jornal A Crítica, que repercutiu corretamente a iniciativa do Ministério Público. Hoje o assunto volta à página dos jornais e eu quero trazer ao conhecimento de todos e da imprensa amazonense, de modo geral, alguns fatos novos. Mas eu, inicialmente, tenho que dizer e reiterar que o Ministério Público do Estado do Amazonas, o Ministério Público da União, todos os ministérios públicos têm, não o direito, eles têm o dever de investigar todo mundo. Nenhuma dúvida. Segundo ponto, o ilustre Procurador-Geral de Justiça, diante da minha colocação de que não caberia a eles, mas sim a Receita Federal investigar crescimento patrimonial, que seria um indício de sonegação de impostos, ele vem e diz o seguinte: olha, tenho respeito, mas o deputado está equivocado. Eu quero dizer ao doutor Fábio que eu, além de respeito, eu tenho admiração por ele, pela cultura dele, e tenho gratidão a ele, porque ele foi meu professor e ele me ensinou a diferença entre ação penal incondicionada de ação penal condicionada à representação. Alguns colegas dele faltaram a essa aula. Seria bom que ele os ensinasse, porque existem processos que se relacionam com uma perigosa quadrilha que agia e age ainda no Amazonas, que estão prestes a prescrever, exatamente porque esses colegas do doutor Fábio faltaram a essa aula. Como ele é diligente, ele vai identificar e vai sanar essa irregularidade. Ponto 3. A questão dos deputados, como disse, não há o que discutir. Pode examinar. Agora, isso foi, caros amigos, uma cortina de fumaça. A revista Época desta semana tem a sua matéria mais lida, esta matéria. E nesta matéria, ali está o foco. O Ministério Público do Amazonas ficou em segundo lugar dentre aqueles que paga valores maiores acima do teto. Sabem quanto ganha um promotor do Ministério Público do Amazonas? R$54 mil. Só perdem para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que paga R$56 mil. Sabem quanto ganha o Procurador-Geral do Rio de Janeiro? R$122 mil. O Ministério Público do Amazonas está em segundo lugar. O seu Procurador-Geral ganha R$75 mil. Isso foi uma cortina de fumaça. Eu acho que deve investigar os deputados. Agora, não pode esconder da sociedade do Amazonas os valores que o Ministério Público está pagando a seus membros. A revista Época, esta notícia na revista Época, na internet, é a notícia mais lida, está lá no top. Ninguém viu isso no Amazonas, nenhum de nós. A revista Época veio aqui e viu. Então, amigos, estou fazendo esse registro. Acho que aquele cidadão que trabalha lá no Distrito Industrial, que acaba de perder o emprego por conta da crise, merece uma explicação do Ministério Público Estadual. Por que o salário médio lá é 54 mil? Porque esse é o segundo maior salário do Brasil, fora do teto, contra a Constituição. E aí não tem nada de errado, aí está legal. Aí é constitucional, 54 mil por mês. Então, amigos, estou trazendo esse fato ao conhecimento de todos. E, para fechar, o doutor Fábio diz que o Ministério Público tem obrigação, porque aquilo é indício de improbidade. Eu pego o exemplo do ilustre deputado Augusto Ferraz.
Ele era empresário. A variação patrimonial que dizem ter existido é entre o que ele declarou para a Justiça Eleitoral em junho do ano passado e entre junho e fevereiro deste ano. Ora, se ele era só empresário, não há que se falar em improbidade. Então, não cabia ao Ministério Público examinar isso, mas ele deve investigar, até para o final dizer se encontrou ou não encontrou alguma coisa. Era isso, senhor presidente, dar conhecimento a todos. Eu vou distribuir cópia da matéria à imprensa que cobre esta casa, exatamente para que a imprensa conheça a matéria mais lida no Brasil sobre supersalários. Muito obrigado, senhor presidente.